Bom dia, doutor Joaci. E obrigado por ter aceitado vir bater esse papo com a gente aqui, falar desse problema lá, né? Afinal de contas, a população está precisando de uma resposta. Decisão judicial, pelo que eu entendo, cumpra-se. Bom dia. Bom dia, meu amigo Caldeira. Bom dia a todos os telespectadores, aos funcionários aqui da Rema TV, uma televisão que tem crescido muito, que tem ganhado o gosto do porto-velhense, porque fala de assuntos locais. Isso é muito importante para que o porto-velhense saiba exatamente o que está acontecendo na nossa região. Caldeira, infelizmente, a Assembleia Legislativa vem postergando a cassação de dois deputados já condenados pela Justiça. O caso do Aelso da TV, que foi condenado pela Justiça Eleitoral por abuso dos meios de comunicação social no ano de 2018, né, ação essa que foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. O TRE condenou, o TSE confirmou e no dia 17 de junho o TRE mandou cumprir a decisão. No caso do Edson Martins, é uma ação de improbidade administrativa em que ele foi condenado em primeira instância, foi confirmado pelo Tribunal de Justiça, foi para o STJ, esse processo passou 12 anos aproximadamente no STJ, só para vocês terem uma ideia, esse processo dele tem 19 anos de trâmite, até que transitou em julgado agora dia 19 de março de 2021. E quais são as penalidades dele? Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por 3 anos. A Constituição, tanto no artigo 55 da Constituição Federal, incisos 4 e 5, quanto na Constituição Estadual, no artigo 34, também incisos 4 e 5, porque repete o texto constitucional federal, diz que nenhum deputado pode exercer o mandato condenado pela Justiça Eleitoral ou com direitos políticos suspensos. Exatamente o que acontece no caso dos 2 deputados. E aí a mesa diretora já tinha convocado, inclusive, Caldeira, na sexta-feira essa reunião, todavia não teve quórum. Ficou o presidente sozinho, com o advogado-geral, com o secretário legislativo e mais um servidor. E aí, por conta do esvaziamento do quórum na sexta-feira, ele marcou a reunião para terça-feira. E na terça-feira, com a apresentação do relatório do senhor corregedor, no caso do Aelso, para cumprir, e pasme, no caso do Edson, o corregedor disse que não deveria ser cumprido a perda da cassação, não. O reconhecimento da cassação do Edson Martins, porque como ele foi condenado quando ele era prefeito, e hoje ele não é mais, então ele não pode perder o cargo, a função pública, sendo que a gente sabe que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ tem um monte de decisão no sentido de que se perde a função pública que se exerça no momento. Você não perde razão de ser. Lógico. O camarada faz a irregularidade enquanto é vereador, é eleito deputado, ele não vai perder a função porque ele não é mais vereador. Isso é meio óbvio até. Né? Todavia, ele apresentou esse relatório e ontem, né, para surpresa de todo mundo, o pedido de vista do Johnny, no caso do Aelso da TV, e o pedido de vista do Jean Oliveira, no caso do Edson Martins, o que trouxe, obviamente, mais um capítulo aí lamentável, essa página dessa novela, né, onde a Assembleia Legislativa, num espírito de corpo muito forte, tem mantido no cargo esses 2 deputados, inclusive desrespeitando, como você disse, uma decisão judicial para ambos, para cada um, no sentido de que são hoje, né, deputados condenados pela Justiça, um inclusive com trânsito em julgado, o outro com uma decisão mandando cumprir, e mesmo assim a Assembleia Legislativa não respeita o Poder Judiciário e não faz aquilo que deveria fazer. Qual a penalidade que pode ser atribuída aos deputados, ao presidente, pelo não cumprimento dessas medidas judiciais? Inclusive, doutor, eu gostaria de saber se, neste caso, pode-se pedir vistas? Não sei, eu não entendo direito, mas eu acho que quem pede vistas é o magistrado. Pois é, vamos lá. É importante que o telespectador saiba, há uma divisão de poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder judiciário não é que ele é maior do que os outros, mas é onde dirime toda e qualquer questão, onde a pessoa se defende, onde a pessoa vai produzir prova para dizer que não é culpado, ou para dizer o Ministério Público que a pessoa sim é culpado. E o Poder Judiciário, nos 2 casos, já entendeu, no Edson Martins, transitou em julgado, inclusive. No outro, do Aelso da TV, determinou o cumprimento imediato.
E aí a Assembleia Legislativa não cabe outra situação senão declarar, porque aí a Assembleia ela não é Poder Judiciário, só cabe a ela dizer, há algum aspecto formal que foi violado? Não. Há alguma decisão judicial recente que deu uma liminar para que esses deputados continuem no mandato? Não. Então, cabe a nós, Poder Legislativo, cumprir aquilo que o Judiciário já determinou. É apenas isso. Não deveria, essa questão de pedido de vista, essa questão de inovar e trazer pelo não cumprimento, como foi o relatório do corregedor Ezequiel, são questões que só nos levam a uma conclusão: postergar aquilo quanto possível para que os deputados continuem no cargo, agora muito mais visível, por conta de que a partir de hoje já estamos em recesso parlamentar, essa discussão só volta em agosto, né? Sabe-se em que semana. Mas, doutor, tem um caso, né? A decisão do Ministério Público Federal fala em cumprimento em 5 dias. Como é que fica esse prazo? Pois é, eu penso, na verdade, não só o Ministério Público Federal, e aí há um ofício enviado à Assembleia Legislativa, no sentido de que dê cumprimento imediato à decisão da Justiça Eleitoral de Rondônia, no sentido de que extinga o mandato de Aelso e dê posse ao suplente respectivo. E aí o deputado Johnny alega que pediu vista, porque agora há uma discussão de quem seria o suplente do Aelso, se o Ribamar, se o Jean Oliveira, né? Chegou até a ser diplomado como deputado, mas depois houve uma retotalização e acabou ficando como o primeiro suplente do Podemos. Todavia, nos dois casos, Caldeira, o que mais impressiona é, vamos dizer assim, de forma descarada, o descumprimento das decisões judiciais. Lembrando, a Assembleia Legislativa é um poder que deve ser respeitado, sim, todavia ela não é um poder maior do que o Poder Judiciário, porque no Judiciário foi discutido, inclusive no caso do Edson, por quase 19 anos, e foi condenado, o processo transitou em julgado com 2 penas: perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por 3 anos. Hoje, o senhor Edson Martins é um deputado que sequer pode tirar uma certidão de quitação eleitoral, como eu, como você, que podemos tirar para provar que nós podemos votar e ser votado. Um deputado que não pode tirar uma certidão de quitação eleitoral. Então, eu penso que nos 2 casos são deputados inidôneos que não deveriam continuar no exercício do cargo. Muito bem, vamos partir agora para o lado da CPI, da Comissão de Ética. Doutor, 6 semanas que a Comissão de Ética não se reúne, 6, e no caso do processo que ainda está lá, que é o do deputado Geraldo da Rondônia, ele tinha 10 sessões para apresentar defesa. 10 sessões, dessas 10 foram cumpridas, foram feitas 5, salvo engano, 4 ou 5. Acho que foram 6 ou 7 já. Já? Já. Mas ainda não foram todas. Então, e já era para ter vencido agora, dia 5. E continua aí 6 semanas sem se reunirem. Novamente é o quê? Um paternalismo que está havendo ali entre eles. Tem dias que não aparece ninguém na comissão, tem dias que realmente não se reúne, enfim. E a consequência disso é que vai sendo empurrado com a barriga, é a maneira que eu acho. O que é importante até, estando com você aqui frente a frente, dizer que uma representação que inclusive você fez, né? Sim. E que a Assembleia Legislativa disse que não tinha provas e mandou arquivar também por falta de legitimidade. Sim. O Tribunal de Justiça, semana passada, Foi. determinou a apuração e a investigação porque viu um mínimo de lastro de prova em relação ao deputado Lebrão. Sim. O que, mais uma vez, é de lamentar. Eu não vejo, como você definiu bem, outra senão uma conclusão de que realmente um paternalismo, um protecionismo, um empurra com a barriga no caso da Comissão de Ética também. Por quê? Eu e meu sócio estamos, todas as terças-feiras, vamos lá para a Comissão de Ética, chegamos lá, esperamos pela meia hora regimental e às vezes aparece um deputado, aparece outro, mas nunca dá o quórum para se completar e discutir na Comissão de Ética. O partido ao qual representamos já fez um pedido de afastamento cautelar do deputado Geraldo da Rondônia, que vem
Isso é público, é notório, que vem ao longo dos meses cometendo atos que só traz prejuízo à imagem da própria Assembleia Legislativa. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da deputada que teve os seios apalpados lá em São Paulo, Sim. Isa, Sim. né, do pessoal, independentemente do partido que ela tenha. O deputado que fez aquilo já foi processado e pegou um gancho de 180 dias. Foi isso mesmo. Vamos pegar, por exemplo, isso. Outro caso, lá no Rio de Janeiro, vereador Jairinho. Exato. Aconteceu muito depois e também já foi julgado pelo plenário da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Teve Quando mandato quer cassado, fazer, né? Teve mandato cassado. Sim. Quando quer fazer, faz. Quando quer fazer, faz. O que a gente acaba vendo na Assembleia Legislativa é uma legislação arcaica, protecionista, procrastinatória, porque são 10 sessões apenas para poder apresentar a defesa. Hoje nós temos uma sessão por semana. Isso quer dizer que são 10 semanas. Se tiver sessão naquela semana é contado. Se não tiver, não é contado. Hoje, inclusive, ao que parece, está em 6, no máximo 7 sessões. Então tem um período regimental aí de recesso, volta, então vai contar no final do mês de agosto ou começo do mês de setembro, que vai dar as 10 sessões para esse deputado se defender. E até agora, a Comissão de Ética não deu uma resposta, não é a nós que estamos representando o Partido PROS que ajuizou a ação, mas a sociedade rondoniense. É a sociedade que precisa de uma resposta, porque foi a sociedade que colocou esses deputados lá. Exatamente. Porque ano que vem vão dizer que defendem a moralidade, que são da nova política, só que quando estão lá e têm a possibilidade de mostrar para a sociedade que vão agir de forma diferente, não estão agindo. Então o que a gente quer, que o Partido PROS quer, que é o representante, uma resposta mais efetiva da sociedade, ainda que neguem, mas até hoje há 2 pedidos de afastamento cautelar do deputado Geraldo da Rondônia que não foi sequer analisado pela Comissão de Ética. Geraldo da Rondônia, para encerrar, o Geraldo da Rondônia, no caso de apresentar defesa, fiquei sabendo que ele não vai apresentar defesa, eu não acredito nisso, não acredito. Eu também Deve não. apresentar uma defesa bizarra, porque o caso dele é notório. No caso do deputado Geraldo da Rondônia, sai um relatório da comissão, isso vai para plenário, tem aquelas 40 sessões ainda. Pois enfim. e ainda tem mais isso. Depois que ele apresentar a defesa dele, tem mais 5 sessões para o relator analisar. Isso. E se for caso de perda ou suspensão do mandato que o relator analisar, vai para o plenário. E tem mais, salvo engano, mais 5 sessões. Nós estamos falando aí, no mínimo, mais 10 sessões. Então, ou seja, isso vai... em 40 sessões. Isso vai, se a gente contar todas as sessões possíveis, até uma efetiva perda ou suspensão do mandato, mais ou menos para o final do ano é que vai ter um resultado na Assembleia Legislativa. Aí entra em recesso, volta só em março, aí chegamos no período eleitoral, não pode caçar e o cara vai para a reeleição. Por isso que nós fizemos o pedido de afastamento cautelar, que ainda não foi analisado, porque é nosso sentir, ou o deputado faz se submete a uma perícia médica, porque flagrantemente ele tem agido de uma forma, com uma descompostura, que não é aquela postura que se espera de um deputado, ou a Assembleia Legislativa diz, realmente, eu não tenho interesse nenhum em fazer nada e esse deputado deve continuar exercendo o mandato. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento aqui. E eu gostaria de lhe pedir também que, quando a gente precisasse de um esclarecimento... Me coloca à disposição. Eu penso que, acho que a gente, quando se coloca nessa condição de saber um pouco, a gente tem uma pós-graduação em Direito Eleitoral, mestrado em Direito Eleitoral, já tivemos a oportunidade de estar no TRE por 2 biênios como juiz titular. Sim. Eu acho que acaba sendo uma missão de levar à população uma informação, né? Porque a população precisa, principalmente agora, que lá no Congresso Nacional está em discussão a reforma eleitoral, que vai vir muita mudança por aí para o ano que vem. Muito obrigado, doutor Joacir.